Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado por Lula, que virou ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, após blindar Lula no STF contra a Lava Jato, recorreu a 3 alegações absurdas ao tentar justificar, em audiência na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, realizada na terça-feira 3, o indiciamento do opositor Marcel Van Hatten, do Partido Novo, por calúnia e difamação, em razão de palavras ditas na tribuna da casa contra o delegado Fábio Álvares Schor, da Polícia Federal. Lewandowski citou seu voto no STF contra a imunidade parlamentar, aspas, sempre que houver abuso, fecho aspas. Ou seja, há abuso se o STF decide, sem critério objetivo, que há. Portanto, há abuso quando julgar conveniente retaliar alguém por supostos crimes contra a honra, o que jamais se aplicou nem se aplica a parlamentares de esquerda, por exemplo, em casos de ofensas proferidas na mesma tribuna da Câmara a membros da Lava Jato, como Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Vamos acompanhar essa fala de Lewandowski. Com todo respeito ao deputado Van Hatten. Aliás, quero dizer que fiquei muito honrado com o trecho que Vossa Excelência leu, em que citei os doutrinadores Reinstein e Silverglade, dizendo que a imunidade parlamentar evoluiu historicamente e que é um direito que realmente deve ser preservado, porque os representantes do povo devem ter a mais ampla liberdade da palavra, mas eu, em negrito, continuei logo depois do trecho que Vossa Excelência leu. Relembro, no entanto, assim como qualquer direito, que a liberdade de opiniões e de palavras no exercício da atividade parlamentar não é absoluta. Sempre que houver abuso, o Poder Judiciário deverá honrar a responsabilidade institucional que lhe cabe, protegendo os direitos individuais contra os excessos, independentemente de provirem de representantes do povo, os quais têm o dever, pelo cargo que ocupam, de agir à altura de sua função. Este caso não é da tribuna da Câmara. Sim. E até o momento não há, salvo me prove em contrário, uma manifestação do Supremo Tribunal Federal de flexibilização da imunidade na tribuna da Câmara. Digo mais, Chico Alencar do PSOL e o deputado Tato do PT também repudiaram a ação da Polícia Federal nesse caso, que indiciou um parlamentar por uso na tribuna. Estou citando várias jurisprudências neste sentido. Agora, tudo bem, o caso que nós estamos debatendo aqui será debatido, será discutido e decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, diante da menção de Van Hatten aos 9 delegados e 6 agentes da PF envolvidos na representação, Lewandowski alegou, aspas, possivelmente, deputado, a corporação como um todo tenha se sentido atingida em sua honra. Isso explica que outros, além do vitimado, supostamente vitimado, tenham representado, tenham pedido a abertura do inquérito. Fecho aspas. O ministro, portanto, ele explica o indiciamento confessando a possibilidade de que 15 integrantes da PF tenham reagido não tecnicamente, mas com o fígado, de modo corporativista, como se todos tivessem sido atingidos pelas palavras dirigidas contra apenas um deles. Então faltou o Lewandowski explicar que jurisprudência é essa que autoriza uma retaliação sentimental da PF a um parlamentar. Vamos assistir a esse trecho do embate entre Lewandowski e Van Hatten também. A representação foi oferecida, andou por 9 delegados da Polícia Federal e 6 agentes. Eu me pergunto se a Polícia Federal não tem mais o que fazer do que ficar aí, por meio do chefe de gabinete, do diretor-geral da Polícia Federal, acossando parlamentares. Possivelmente, deputado, a corporação como um todo tenha se sentido atingido em sua honra. Isso explica que outros, além do vitimado, supostamente vitimado, tenham representado, tenham pedido a abertura do inquérito. Em seguida, Lewandowski foi além. Abro aspas para ele, a família do delegado foi atingida, circulou na internet uma foto de um filho de 3 anos com a placa de procura-se. A gravidade desse fato, em tese, é muito grande, fecho aspas. Mas questionado sobre a identidade do autor da postagem, o ministro deu de ombros. Aspas, eu não sei quem fez, isso vai ser apurado, eu não estou acusando Vossa Excelência, fecho aspas. Ou seja, Lewandowski tentou justificar o inquérito que levou ao indiciamento, citando uma postagem de um autor não identificado, sem qualquer prova de relação com o discurso de Van Hatten, e que, se é para falar em tese, também pode ter sido plantada na internet por adversários do deputado para turbinar a gravidade alegada pelo ministro. Os familiares do delegado, na verdade, não foram alvos de qualquer ofensa proferida pelo deputado.
De modo que se a postagem, em tese, é criminosa, deveria ser alvo de processo avulso por suposta ameaça ou qualquer outra acusação, não tomada como um agravante em inquérito que solapa a imunidade parlamentar. Pode soltar esse trecho, produção. A família do delegado foi atingida. Circulou na internet uma foto de um filho de 3 anos com a placa de procura-se. A gravidade desse fato, em tese, é muito grande. É muito grande. Pô, não sei quem fez, vai ser apurado, eu não estou acusando você. Ministro. Aliado do bolsonarismo, Marcel Van Hatten não precisava, como já deixamos claro aqui no Papo Antagonista, ter chamado o Álvares Shor de bandido para tecer críticas à sua atuação no caso de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, preso preventivamente em 8 de fevereiro de 2024, em Ponta Grossa, no Paraná, no apartamento de sua namorada, sob alegações depois consideradas frágeis pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Mas a imunidade parlamentar existe para garantir a deputados e senadores essa liberdade de usar palavras duras no calor das discussões públicas, sobretudo se relacionadas a medidas gravosas determinadas por autoridades. Durante a audiência de terça, Van Hatten voltou a exibir a foto do delegado da PF e a chamá-lo de bandido. Vamos assistir. O que levou a minha fala foi eu levantar essa foto aqui do delegado Fábio Álvares Shor, que Vossa Excelência conhece. Fui à tribuna dizer que ele sim fez relatórios fraudulentos, baseado em informações falsas, mantendo Felipe Martins preso por 6 meses com base em documentos inseridos. Pois bem, eu disse depois que chamei na tribuna um policial que não honra a corporação de bandido. Repeti 2 vezes depois que eu estava sendo investigado por chamar um bandido de bandido, um covarde de covarde, porque eu não aceitava isso, mas estava falando das funções dele. Não conheço pessoalmente nada tendo em conta a sua pessoa. Mas eu tenho a imunidade parlamentar, sim, para falar e para repetir uma 4ª vez hoje. A PF alegava em fevereiro que o nome de Felipe Martins estava na lista de passageiros do avião presidencial que saiu de Brasília com destino a Orlando em 30 de dezembro de 2022, mas que, como não se verificou registros de saída do país, era preciso prendê-lo porque a sua localização era incerta e haveria risco de fuga. No relatório final sobre a trama golpista, divulgado em novembro de 2024, a gente acompanhou isso dias atrás, a PF concluiu que o então assessor, aspas, forjou uma possível saída do Brasil no final do ano de 2022 com o objetivo de dificultar sua eventual localização e consequente aplicação da lei penal. À semelhança de outros investigados que adotaram estratégia de sair do país após não conseguirem êxito na tentativa de subversão do regime democrático, o investigado adotou diversos recursos para ludibriar possíveis investigações quanto ao seu paradeiro. Fecho aspas. O que afirmou a PF, citando, por exemplo, a declaração dos genitores de Martins, os pais, durante busca e apreensão em Votorantim, cidade de São Paulo, de que o Martins, aspas, não morava na residência, mas sim no exterior, fecho aspas. É o que está escrito no relatório. Quando foi encontrado e indagado onde morava, onde andava morando, Martins alegou que realizou um ano sabático e que estaria morando em um apartamento em São Paulo, sem precisar a cidade, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina, locados por temporada em sites como Airbnb, segundo o relatório da PF. E a PF afirmou que o ex-assessor de Bolsonaro, aspas, não fixou residência em nenhum local, sendo localizado no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão no apartamento de sua companheira, na posse de poucos pertences, fato que permite uma fácil alteração de local, exatamente, em caso de necessidade. Fecho aspas. Continuando ali, aspas, nesse sentido, a cidade de Ponta Grossa, no Paraná, local onde Felipe Martins foi localizado, encontra-se a cerca de 461 quilômetros de distância da cidade de Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, fronteira com a Argentina, por rota rodoviária, e 551 quilômetros até a cidade de Guaíra, no Paraná, fronteira com o Paraguai. Fecho aspas. Então, essa é a questão envolvendo o Felipe Martins. É uma questão que merece discussão pública, como várias outras. Não há qualquer problema nisso. A gente está aqui distinguindo os elementos. O Van Hatten, na comissão, ainda questionou por que não estava sendo preso também. Vamos acompanhar esse trecho. E se é entendimento que eu estou fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora?
em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras, age nos processos secretos, age na clandestinidade dos inquéritos fake do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, eu acho que, senhor presidente, acho que nem o ministro conhece. O Lewandowski é a figura mais ilustrativa desse consórcio fechado entre o governo Lula e o STF em nome da defesa da democracia. Aliás, teve reunião com ministros do STF, PGR e o próprio Lula naquele dia em que o ativista se explodiu na Praça dos Três Poderes, e só por causa dessa explosão se revelou que eles estavam reunidos a portas fechadas. Membros do STF, da PGR, do Poder Executivo, e não quiseram explicar à imprensa, inclusive, o motivo, o que foi debatido. Eles estão fazendo agora a avaliação de cenário, né? Outro dia saiu uma notinha falando em confraria, até Deltan Dallagnol criticou essa confraria, porque depois acusam Moro e Dallagnol de conúbio, conluio, etc., enquanto está lá procurador, juiz, parte interessada em diversos processos, na corte, etc. Então o Lewandowski, como ele mostrou na sua atuação nos julgamentos do Mensalão e do Petrolão, aliás, já escrevi vários artigos a respeito disso, estão linkados nessa minha análise hoje em umantagonista.com.br. Ele é um dos maiores especialistas do Brasil em fornecer alegações fake para blindar aliados e retaliar inimigos. Essa participação do Lewandowski na audiência, tentando apagar o fogo bolsonarista com gasolina lulista, só confirma que ele continua o mesmo. Duda Teixeira. Bom, o Van Hatten chamar o Lewandowski assim na chincha, né, encarar e desafiar, tá super certo. O Lewandowski mostrou aí, trazendo essa fake news da criança de 3 anos, com a plaquinha de, como é que é? Procura-se. Que está plantando desinformação. Ele ficou um tempão no STF até se aposentar com 75 e, pelo visto, mal leu a Constituição. Porque a Constituição é muito clara ali no artigo 53, deputados e senadores são invioláveis para quaisquer de suas palavras, votos ou opiniões. É muito claro. Então, pode sim falar. Não tem essa de crime de honra, não. Crime de honra geralmente são crimes que a pessoa sente individualmente. E aí, essa história da PF tomar as dores e fazer esse indiciamento é claramente um abuso que não faz o menor sentido. Duda, até na hipótese de uma pessoa se sentir ofendida por uma declaração de parlamentar, e o Poder Judiciário avaliar se aplica ou não a imunidade parlamentar, qual seria a atitude a ser tomada por qualquer cidadão comum? Ele acionaria os seus advogados, seu advogado tentaria abrir um processo, haveria um processo. Agora, inquérito da Polícia Federal? Quer dizer, isso é o poder estatal sendo usado para retaliar aqueles que ousam tecer críticas, mesmo que duras, fazer ofensas, mas cobertos pela imunidade parlamentar no calor de uma discussão pública. Então, assim, são muitos degraus acima. Está tudo errado nessa história. Continue. Eventualmente, que foi o que aconteceu, a PF poderia ali iniciar um processo quando existe representação, né? O Fábio Shor é um funcionário público, então a corporação pode ali realmente fazer alguma coisa, representar ele. Agora, isso daí é muito complicado, porque ele estava criticando o Fábio Shor, que é um dos delegados da PF, e aí a PF entra com muito mais força contra um deputado que tem imunidade parlamentar. Então, assim, é uma confusão que se criou aí, que realmente estão atropelando a imunidade parlamentar no Brasil. E o Lewandowski, ele fala ali, olha, mas tem jurisprudência, quer dizer, para ele, se algum ministro ali em algum momento falou alguma coisa, vale mais do que a Constituição. Né? Exatamente. E é o que eles fazem. Eles mexem em alguma coisa e aí pronto, já há uma jurisprudência que contraria a Constituição. Então, se esse aqui já fez, eu posso fazer também. Pronto, daqui a pouco a Constituição está rasgada. A gente tem analisado isso ao longo dos últimos anos. E importante também essa crítica que o Van Hatten faz. Pô, a PF não tem nada mais importante o que fazer. É claro que tem, né? A gente tem um país com crime organizado crescendo. A PF era para estar investigando, para estar olhando fronteira. E aqui no Brasil, o que a gente tem a PF fazendo? Dando proteção
para a autoridade, vigiando as redes sociais e processando parlamentar. Isso não faz o menor sentido. Eu ainda vou mostrar uma decisão do próprio Lewandowski, de 2017, em sentido contrário ao que ele falou. Mas primeiro quero ouvir Ricardo Kertzmann, nosso colunista diretamente de Belo Horizonte. Salve, salve, Ricardo. O que você destaca? Boa noite, Felipe. Boa noite, Duda. Boa noite também para os nossos antagonistas queridos. Olha, é uma sucessão de erros esse caso aí, né? Porque a gente tem, como você mesmo já falou, a gente tem o deputado exacerbando nos comentários, não precisava de maneira alguma ter qualificado como bandido o policial, não há necessidade nenhuma disso. Aí você tem depois a Polícia Federal dentro desse bojo todo que motivou essa discussão, fazendo ilações, imaginando que o tal do Felipe Martins poderia fugir porque ele não fixou residência e está morando numa cidade mais ou menos próxima, porque 400 quilômetros não é do lado, né, de uma fronteira. E aí você vê que é tão frágil, a alegação é tão frágil que a própria Procuradoria não aceita, considera essas alegações frágeis. Aí, por final, agora nessa discussão, vem o ex-ministro do Supremo, né, o Lewandowski, e começa a inventar um monte de teses, né, que nada tem a ver com o caso em si, nada tem a ver com o fato, para poder justificar o que ele acha, alegar jurisprudências que, se existem para um lado e existem para o outro. Mas no caso do Lewandowski, não é muita novidade essas invencionices dele. Felipe, eu particularmente nunca vou me esquecer dele, Lewandowski, na presidência do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, rasgando a Constituição ao vivo em cores para todo o Brasil, ao lado do Renan Calheiros, que era presidente do Senado, porque ele manteve os direitos políticos dela, sendo que isso confrontava cabalmente os ditames constitucionais. Então, o Ricardo Kertzmann, nosso colunista em Belo Horizonte, estava falando a respeito do processo de impeachment, quando o Lewandowski, que era presidente do STF na época e pela lei assume a coordenação dos trabalhos do processo de impeachment no Senado Federal, ele fatiou a votação do impeachment, distinguindo a cassação do mandato, propriamente dito, que é o resultado do impeachment, da aprovação do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, e a perda dos direitos políticos. De modo que a Dilma teve o seu mandato cassado pelo processo de impeachment, porém não perdeu os direitos políticos. Aquele episódio foi um dos episódios mais gritantes da jurisprudência de ocasião, do próprio Lewandowski, e naquele momento, a gente estava comentando aqui isso outro dia, né, como no Brasil, algumas pessoas fazem algo tão absurdo que a gente tem que concordar com figuras do outro lado com as quais a gente geralmente não concorda, né? Então ontem teve o vídeo da Marinha e até a Glaze tinha algum elemento de razão na crítica dela, aquele vídeo terrível da Marinha. E naquele processo de impeachment a gente teve que concordar com o Collor, o Fernando Collor de Mello, em um dos seus poucos momentos de sensatez e razoabilidade, Ricardo. Ele se ergueu ali no plenário do Senado Federal, ele era senador naquela ocasião, e ele falou, olha, não me lembro exatamente as palavras, mas é um absurdo isso aqui, porque eu fui empichado e eu perdi os direitos políticos. Ele ficou 8 anos inelegível, depois é que se elegeu senador. E a Dilma Rousseff ia ser empichada da mesma forma e não iria perder os direitos políticos. Porque o Lewandowski deu uma canetada lá para facilitar depois de um acordão com o Renan Calheiros. Então essa é a figura do atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Então conclua, por favor, Ricardo. Eu estava falando, Felipe, que o problema de você inovar a Constituição, inventar algo que não está na Constituição, é que um dia, né, isso pode se voltar contra você mesmo. Obviamente que o maior prejudicado vai ser sempre a sociedade, a insegurança jurídica é uma constante no Brasil, isso atrapalha o mundo dos negócios principalmente, mas acaba se voltando. Ô Felipe, você falou agora no intervalo a respeito do Lewandowski atuar como parecerista da JBS. Muito bem, ele atua mesmo como parecerista em um caso contra uma empresa internacional, uma empresa muito grande, em que, caso a JBS seja bem sucedida, ele pode receber honorários acima de 7 milhões de reais. Tem alguma coisa errada aqui? Tem alguma coisa ilegal aqui? Não, a Constituição não proíbe. Mas amanhã pode vir um ministro opositor a ele que não gosta dele e inovar, inventar que isso é errado. É por isso que a gente tem que ser legalista, sim, porque senão o que a gente faz hoje
contra alguém pode se tornar algo ruim contra nós mesmos. Agora tem uma discussão moral, evidentemente, nesse caso dos irmãos Batista, porque o Lewandowski, quando era ministro do STF, deu uma decisão favorável aos irmãos Batista, evitando que eles desembolsassem mais de 600 milhões de reais. E aí depois foi trabalhar para os irmãos Batista e recebeu ali por volta de R$1 milhão, de acordo com aquilo que foi revelado pela imprensa, por parecer. E até hoje não se sabe ao certo quantos pareceres ele forneceu, mas pelo menos em um caso que, em caso de vitória, como apontou o Ricardo, ainda pode render mais valores para ele. Não sei se ele vai de fato receber, já que está no governo nesse momento. Vamos apurar aí os próximos desdobramentos. Mas eu quero trazer aqui, antes da última rodada de análise dessa pauta, o que o próprio Lewandowski decidiu em 2017, quando ele rejeitou, pode colocar na tela, produção, um trecho da decisão, quando ele rejeitou uma queixa-crime contra o então senador Cássio Cunha Lima. E era, por suposto, crime contra a honra. E aí o Lewandowski, naquela ocasião, defendeu ali a imunidade material e a imunidade parlamentar, amparada em jurisprudência sólida desta corte, como forma de tutela à própria independência do parlamentar, que deve exercer seu mandato com autonomia, destemor, liberdade e transparência, a fim de bem proteger o interesse público. E mais, eu peguei esse trecho da decisão e eu peguei outro, mais ali para o final, em que ele fala assim, registro por isso, que eventual... Vamos pegar de cima? Lá em cima vocês estão vendo assim, nesse sentido, não se pode conceber que a grosseria e a obscenidade sejam os modos normais de comunicação em sociedade. Porque nesse caso aí, era uma acusação de um político lá contra o outro, por lamber a parte íntima e tal, no sentido de bajulação, sabe? E aí ele está falando em obscenidade. Aí ele fala, contudo, trata-se a priori de questão interna corporis. E ainda cita um trecho de uma doutrina lá, de uma dissertação de mestrado. Aí em seguida comenta, registro por isso que eventual excesso deve ser apreciado pela própria Casa Legislativa que integra o senador, que é o ente mais abalizado para apreciar se a postura do querelado, ou seja, daquele que é alvo da queixa-crime, foi compatível com o decoro parlamentar ou se, ao contrário, configurou abuso das prerrogativas asseguradas a membros do Congresso Nacional nos termos do artigo 55, parágrafo 1º da Constituição, que foi o citado aqui pelo Duda Teixeira, que diz respeito justamente à imunidade parlamentar. Então, volta para mim aqui, produção, mas guarda esse print que eu vou voltar a ele. Vocês viram no primeiro vídeo que eu mostrei, acho que foi o primeiro, que o Lewandowski fala ali de um trecho de uma decisão citada pelo Marcel Van Hatten, e aí ele fala em seguida, olha, mas eu coloquei que cabe ao Poder Judiciário decidir sobre, sempre que houver abuso, etc. Naquela decisão de 2017, ele não disse que cabe ao Poder Judiciário, ele disse que deveria ser resolvido pela Casa Legislativa. Vocês entendem como é uma jurisprudência de ocasião? Não sei, as alianças do Cássio Cunha Lima, se havia um interesse, se Gilmar foi fazer alguma conversa no pé do ouvido do Lewandowski, essas articulações que acontecem no Supremo Tribunal Federal, mas o fato é que em relação ao caso do Cássio Cunha Lima se tem um tipo de atitude, em relação ao caso do Marcel Van Hatten se tem outra. Quer dizer, o Lewandowski defendia que a Casa Legislativa tomasse a providência, que é o mais evidente, é o mais óbvio, é o mais natural. Essa é a palavra que eu estava buscando. É o mais natural. Então, assim, que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, passe um sermão ali, vamos baixar o tom, todo mundo, pessoal à direita, à esquerda, assim não dá, etc. Que a casa crie um sistema de advertência que pode resultar num processo no Conselho de Ética e tal. Agora, que o Supremo Tribunal Federal venha invadir a competência do Legislativo para ficar alterando aquilo que está na Constituição a fim de punir as pessoas, aí já é demais, Duda Teixeira. Relógio quebrado acerta duas vezes, né? E, como você gosta de falar. E esse Lewandowski aí que você mostrou, 2017, né? Ele tá certo. Esse daí ele leu a Constituição. O problema é o Lewandowski de agora, que acha que pode inventar qualquer coisa.
Vocês comentaram aí do impeachment da Dilma, que foi realmente vergonhoso. Ele não só poupou a Dilma de ficar sem os direitos políticos, mas ele entrou lá dentro do Congresso, comandou a votação, e antes da votação ele dá quase que uma aulinha ali para os congressistas de como eles deveriam votar. Olha que absurdo. Ele, como ministro do STF, entra no Congresso e vai dar regrinha para os parlamentares. Olha, vocês aqui não devem se orientar por questões políticas, vocês têm que pensar na questão jurídica. Imagina, um parlamentar, em essência, um político que foi eleito pelo povo, representa os seus eleitores. Não tinha o menor sentido um ministro do STF entrar dentro da Casa Legislativa e querer dar liçãozinha de moral para os parlamentares, né? Outro exemplo de jurisprudência de ocasião aí do Lewandowski. Ricardo, quer destacar algum outro elemento? Não, obrigado, Felipe. Estou satisfeitíssimo com o que vocês já falaram. Olha, eu sabia que eu estava esquecendo algum ponto. Eu queria trazer até o print aqui, não sei se vai dar tempo da gente mostrar, mas como o Ricardo lembrou o caso do impeachment da Dilma Rousseff, eu mostrei naquela ocasião, num texto de setembro de 2016, 1º de setembro de 2016. Vou passar aqui para a produção para colocar na tela, porque vale fixar o quanto o Lewandowski trai aquilo que é considerado o certo conforme a conveniência. Produção, vamos tentar colocar na tela? Eu mostrei naquela ocasião que o Lewandowski teria tirado 0 numa questão da OAB, na prova da Ordem dos Advogados do Brasil, que era justamente sobre uma questão sobre o processo de impeachment. Então tinha lá uma múltipla escolha que falava sobre essa questão de cassação de mandato e perda de direitos políticos, e o gabarito, a resposta certa, era justamente que uma vez que o presidente é impeachado, ele perde o mandato e perde os direitos políticos, porque assim está previsto na legislação. Então tá lá o meu artigo naquela ocasião, ela é colunista no Portal da Veja, na época, gabarito de prova da OAB de 2009, considerou errado separar impeachment e inabilitação. Aí eu zombei no subtítulo, Lewandowski está reprovado. Então assim, ele continua o mesmo. E vale lembrar também as suas atuações no processo do Mensalão, quando ele foi flagrado combinando o voto com a Carmen Lúcia no sistema interno de comunicação do Supremo Tribunal Federal. Foi reportagem do jornal o Globo, ganhou prêmio, inclusive, naquela ocasião. No caso do Petrolão nem se fala, né, de legitimar conteúdo não autenticado, de provas ilícitas, para defender a suspeição. Teve aquele embate com Luiz Roberto Barroso, que falou, então, o crime compensa para Vossa Excelência. Enfim, esse é o Lewandowski. Não à toa está lá no governo Lula nesse momento. Olha só, sobrou um minutinho aqui no programa, então eu quero trazer mais um caso em que o Ricardo Lewandowski defendeu a imunidade parlamentar porque o acusado, naquela ocasião, era um aliado. Era o Paulo Pimenta, que foi ministro-chefe da Secretaria de Comunicação do atual governo Lula, da presidência da República, e que depois foi jogado lá para o Rio Grande do Sul, na época das enchentes, portanto um membro do PT, do partido do presidente, que indicou o próprio Lewandowski ao STF. Pode jogar na tela aí o print, produção. Olha só essa notícia do próprio Supremo Tribunal Federal de 2021, ministro Lewandowski rejeita queixa-crime de Luciano Hang contra Paulo Pimenta por supostas ofensas. O relator verificou que a conduta atribuída ao deputado está coberta pela imunidade parlamentar. Não é maravilhoso? Quer dizer, quando é contra aliado, quando assim, o Lewandowski defende a imunidade parlamentar, e quando é contra adversários, opositores dessa patota, aí ele faz um monte de relativismo, né? É a imunidade parlamentar relativa, a relativização da imunidade parlamentar, como a gente viu agora no caso do deputado federal Marcel Van Hatten. Duda. Felipe, e o troféu Óleo de Peroba desse papo antagonista, você acha que vai para quem? Ricardo Lewandowski, por unanimidade. Eu acho que ele merece, depois dessa participação na audiência. Será que a gente tem a vinheta do Óleo de Peroba? Eu queria, agora se der tempo, eu queria até trazer aqui, que eu estava em tempo real no programa, separando um trechinho dessa decisão do Lewandowski. Porque a gente vai... Ó, produção, mandei aí, se puder colocar na tela, um trechinho que ele defende a imunidade parlamentar. E a gente vai ficar aguardando aqui a vinheta do troféu Óleo de Peroba, a qual a gente não recorre faz um tempo.
E a gente precisa lembrar. Então, parabéns, Ricardo Lewandowski, o vencedor do dia. Pode soltar. E a gente podia inventar um outro prêmio pro Toffoli, né? Porque essa daí também não podia deixar em branco, né? Mas o Toffoli nem se aplica, né? Porque isso aí é meio aquela ensaboada que eu sempre comento aqui no programa. O Toffoli foi um outro patamar, não foi sabão, foi delírio, né? Foi a pessoa que não tá falando coisa com coisa. Bom, o trecho que eu ia mostrar fala: verifica que a queixa-crime deve ser rejeitada por falta de justa causa, uma vez que a conduta encontra-se acobertada pela imunidade. Aí ele fala do artigo 55. Eu peço que não consigam sua observação. Um grande abraço e até amanhã com o Papo Antagonista às 18 horas. Tchau.